chata de gostosa, eu sou Carol Ferreira e está começando mais um Pode Ser Magra. Aqui você vai descobrir que ser magra vai além do corpo, é sobre leveza na mente e nas emoções. Se você não me conhece ainda, deixa eu te contar, eu já pesei 147 quilos e só consegui eliminar 75 quilos quando entendi que o corpo magro não começa na balança ou no prato, ele começa na forma que a gente pensa, sente e se relaciona com a comida, com a gente mesma e com o mundo. Porque ser magra e chata de gostosa é um estilo de vida que escolhemos todos os dias, com equilíbrio e amor próprio. Então pega o seu fone e vem ouvir a gente enquanto faz sua caminhada, arruma sua casa ou faz o seu almoço. Afinal, os episódios são sempre liberados às segundas-feiras ao meio-dia. Hoje eu tenho o prazer de receber uma mulher incrível que une paixão, disciplina e muita experiência. A Alessandra Pinheiro, nutricionista, professora de educação física. Mas o mais legal é que ela vive aquilo que ela ensina. Ela começou a se interessar pelo mundo fitness lá atrás, quando ainda era adolescente. E desde então, nunca mais parou. Com quase 30 anos de experiência, a Alessandra já conquistou vários títulos importantes no fisiculturismo e hoje ajuda mulheres, e pessoas, né, mulheres, homens, ajuda pessoas a cuidarem da saúde e do corpo de forma mais leve, sem exagero. E tem mais. A Alessandra é uma daquelas pessoas que mostram que a vida realmente pode começar aos 40 anos. Ela acredita que nunca é tarde para recomeçar, para sonhar e para realizar. A energia dela é contagiante, tenho certeza que você vai sair desse episódio cheio de inspiração. Seja muito bem-vinda ao Pode Ser Magra, Alessandra Pinheiro. Obrigada, que convite incrível poder estar aqui. E primeiro, parabéns, Carol, porque eu sei que é uma trajetória. O emagrecimento ele é uma trajetória, né? Que envolve muitos fatores. Ele é multifatorial e é multidisciplinar. Muitos profissionais fazem parte do emagrecimento de uma mulher. Então, poder estar aqui, contribuir com a sua audiência, trazendo um pouco de leveza para o que as pessoas trazem de tanto peso, né? Para mim é uma honra. Obrigada. Estou feliz de estar aqui. Eu fiz hoje um story falando, né? A honra que é. Hoje em dia, nossa vida é tão corrida. Todo mundo está equilibrando 1001 pratinhos. Não é só minha, não é só sua, de todo mundo. E fazer a primeira temporada de podcast, porque é muito fácil as pessoas hoje aceitarem ir para um podcast que já é estourado. Esse é a primeira temporada. Está começando, engateando. Então, ter um convidado, um profissional com a audiência que você tem, com o trabalho que você faz, para a vida, para vir aqui, é uma honra. Então, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Eu acho que assim, eu gosto de comprar isso, sabe? O início, para mim, ele é muito importante. Fazer parte disso. Mas eu penso em muito mais disso, porque você acha ele pequeno, mas ele é muito grandioso, porque ele alcança mulheres que você talvez nem tenha ideia de onde vai chegar. E às vezes a gente ajuda uma e essa uma se comunica com mais alguém e você vai ajudar mais alguém, porque essa fala vai chegar. Eu sempre falo isso quando eu abro a minha rede social. Se eu abrir meus stories e pelo menos uma pessoa falar, Lê, obrigada, você me ajudou, valeu meu dia, não importa quantas visualizações estão ali. Eu tenho que ter ajudado alguém, pelo menos. É verdade. E pegando esse gancho de visualização, a gente se perdeu um pouco nisso, né? Eu tenho também uma formação de terapeutas, onde eu ensino para elas o método CAC, que é o método que eu aplico. E eu falei há pouco tempo com elas. A gente abre uma live e tem 50 pessoas, a gente fala, pô, tem pouca gente. Imagina uma sala com 50 pessoas, é muita gente. 50 pessoas parando a vida para te escutar, te assistir. Faz total sentido isso, porque parece que a gente hoje é só número, né? É o número do seguidor, é o número do peso na balança, é o número da sua calça. A gente hoje parece, sabe, a calça que você veste, né? Sai do número 40 por 38, tá, mas você tá feliz? Vamos pensar, sair um pouco desse número, igual o peso da balança. Então, a gente hoje é número, né? Não são os seus títulos. Quantos seguidores você tem, tá? Mas até que ponto vai ser só isso? Porque eu acho muito pouco você ser um número. A sua identidade, a sua personalidade, o que você tem de conteúdo, quem é você enquanto ser humano. O que chega para uma pessoa, número ou conteúdo, né? A sua fala atinge quem? Então, é exatamente isso. Você abre uma live, você faz um post, vê quantas curtidas, quantos comentários, mas sabe o que vale? Quando você transforma. Eu acho que transformar a vida, para mim, são números mais significantes. Com certeza. Né? Muito bom. Quero te perguntar várias coisas. Eu quero começar falando sobre você ter sido a primeira campeã da categoria Wellness em todo o mundo. Exatamente. Você sempre teve isso nos seus planos? Surgiu do nada? Como é que foi? Como é que foi subir no palco? Exatamente. Bom, palco faz parte da minha vida desde 5 anos que eu fiz balé, jazz, sapateado. Eu sempre me apresentei nessas academias de dança. Mas eu sempre fui apaixonada por esporte. Isso é uma coisa que é meu mesmo, não tem nem como negar. Então, só para conhecer um pouquinho da minha história, né? Eu vou fazer 49 anos daqui a algumas semanas. E desses 49 anos, eu tenho 34 anos de treino num ginásio ininterruptos.
Então, são 34 anos treinando musculação, sem parar. E rapidinho, só te interrompendo, você é a prova viva. Você já chegou na menopausa ou tá no climatério não. ainda? A menopausa é só um marco, né? É quando a mulher tem a última menstruação. Para a menstruação. Eu tô no climatério, assim como a maioria das mulheres de 40 anos está no climatério por uma data, a gente vai falar isso mais pra frente, mas eu tô no climatério. E a gente ouve muito, né? Eu comecei o climatério, eu engordei, eu não consigo mais ter... É óbvio, né? A gente vai caminhar sobre isso, mas você comprova que existem maneiras de manter um corpo Total. maravilhoso, chatíssima de gostosa, gente. Isso aqui é personificação da chata de gostosa. E estando nesse momento. Exatamente. É claro que a gente sabe que a gente não pode se comparar com... As pessoas não podem se comparar, principalmente mulheres, cada uma tem um estilo de vida, uma rotina, um histórico de saúde. Então, a menopausa, tirando a questão cirúrgica, medicamentosa, enfim, a menopausa é um estilo de vida que você pode antecipar ou você pode deixar ela mais para frente, deixar ela jogar lá na frente, né? Então, é um estilo de vida. Então, hoje, acredito que eu colho tudo isso por muitos anos que eu vim me cuidando, né? Então, como eu falei, são 34 anos de treino, da musculação eu sempre fui muito envolvida com isso. Claro que, da maneira que eu tinha de alcançar conhecimento naquela época, que não é como é hoje, né? Era revista, era alguém que viajava e trazia informação, eu já era apaixonada nisso, e era muito do que eu vivia, que era musculação e me alimentar bem, vamos colocar assim. E eu sabia que, quando eu fui crescendo, evoluindo, eu treinava numa academia que tinha fisiculturistas, professores, né, eram fisiculturistas. Eu falei, eu não sei, mas em algum momento eu vou subir nesse palco, eu vou estar nesse esporte, eu não sei como que vai ser. E aí, para quem não conhece a minha história, eu estava andando na rua e, na época, o presidente da federação me convidou para participar de um campeonato que ia ter, assim, daqui a uma semana. Tá? A categoria vai ser criada, a categoria, o nome é o Enos, é um físico que é de praia. É esse físico aqui, você topa? Eu falei, topo. Que, na minha opinião, é o corpo mais bonito que tem de duas categorias de fisiculturismo. Físico da mulher brasileira, da carioca, né? Topa. O que tem que fazer? Você vai lá. Então, assim, não tinha nem conhecimento ainda de preparação, da dieta, nada específico. Eu queria ir. Como que ia ser, o que ia dar, eu não sabia. Tanto que a única pessoa que sabia que eu ia competir era a minha mãe. Ninguém sabia. Então, eu peguei um táxi, fui lá pro Teatro Bonepau em Copacabana, com a minha mochilinha. Falei, tá, o que a gente faz? O palco é aquele. Tá, quando estiver pronta, me chama que eu subo. Tinha mais de 50 mulheres lá, e eu falei, nem sei o que vai dar. E aí, dessas quase 50, eu não tinha levado ninguém para torcer para mim. E quando eu entrei no palco, o ginásio inteiro gritando meu número, que era 45, o ginásio inteiro torcendo para mim. E eu, sem entender aquilo, assim, fui ficando entre as 10, fiquei entre as 5 e ganhei. E foi nesse campeonato que eu conheci o Rogério Camões, né? Que está comigo, me preparando já há 20 anos, enfim. Então, foi assim. E aí, claro que eu quis continuar, né? Eu falei, gente, olha, minha mãe falou assim, o que é competir? Eu falei, não sei, eu vou lá, quando eu voltar eu te conto, porque eu também não sei, é muito novo para mim. Mas foi assim, eu realizei... E ela foi com você? Não, eu fui sozinha, peguei um táxi sozinha. Aí você voltou, mãe, fui campeã. Mãe, exatamente. Eu voltei cheia de brinde, né? Com tudo que a gente ganhou naquele campeonato. E falei para ela, foi assim que começou. Então, aí eu fui convocada para participar do Mister Rio, que era o estadual. Falei, vou, e começou. Aí a minha carreira começou a andar dentro do esporte. E eu sempre tive um sonho de ser atleta profissional. Eu entrei para isso para ser uma atleta profissional. Não foi para me divertir ou fazer um campeonato. Eu tinha uma meta, que era ser uma atleta profissional. E eu tive que fazer toda uma caminhada. Então, no Campeonato Brasileiro, fui campeã brasileira, fui campeã estadual, brasileira, sul-americana, mundial. Fui pro Arnold Classic Ohio, sou bicampeã do Arnold Classic Ohio. Uau! Que foi quando eu ganhei o meu Procar, que é o título que a gente ganha de profissional, e me tornei uma atleta profissional em 2012. Cara, que incrível! No começo. Para tudo isso, você precisa de uma disciplina exemplar. Eu digo muito que a disciplina da minha vida me ajudou no esporte, e a disciplina do esporte potencializou a minha disciplina na vida. Porque a motivação, ela é muito curta, né? Essa história de, a gente não acorda todo dia motivada, mas a motivação ajuda. Eu sei que ajuda, mas ela não te mantém, porque são os resultados da disciplina que te mantêm motivada. Porque se você não tem resultado, como que você acorda de manhã no dia seguinte? Com a disciplina. Eu vou lá fazer. Não é para ninguém, não é por ninguém, não é para provar nada, é para mim. Então, quando as pessoas entendem que é para elas, e não numa cobrança, mas no sentido de eu quero melhorar, eu quero ter longevidade, eu quero ser saudável, eu quero estar feliz comigo mesma. Isso independe se eu estou pesando 38, 50, 53. Claro que a gente sabe que o peso
né? Você tem que manter um peso saudável. Qual é esse peso saudável? Depende para quem que a gente está falando. Mas é claro que uma composição corporal saudável representa muito mais de saúde do que o número da balança. Sim. Né? Porque, por exemplo, as minhas pacientes falam, Alê, eu perdi 10 quilos, você acha legal? Eu falo, nem sei, porque se for de músculo foi péssimo, é melhor ficar com ele. Como estava antes. Não vamos perder, porque perder músculo é perder anos de vida. A grande verdade é essa. Músculo te dá autonomia, te dá liberdade, te dá confiança, te dá um metabolismo mais saudável, te ajuda no emagrecimento, né? Reduz qualquer tipo de, vamos lá, doença. A gente fala que músculo é a nossa farmácia, não é? Porque tudo que você precisa está aqui. E isso era um tema que eu ia trazer, vou puxar para agora, já que a gente já está falando sobre a questão do músculo. E nos meus cursos eu percebo muita dificuldade das minhas alunas em ingerir proteína, em comer, né? Porque quando elas chegam até mim, a fome delas é fome emocional. E aí, com todo o trabalho que eu faço, a gente consegue fazer com que ela consiga parar de comer suas emoções. E aí acabou a fome. E elas acham que, com o que a gente ouviu por muito tempo, de pouco tempo para cá, mas ouviu muito, come só quando tem fome. E aí, para se bater a quantidade de proteína diária, você tem que comer mesmo sem fome. E eu queria que você trouxesse para cá, porque vai ter muita gente da minha audiência aqui que não tem noção da importância da proteína, não só no emagrecimento, mas na vida, na velhice. Qual a função da proteína e o quão importante ela é para que a gente consiga viver bem e por mais tempo. Não, só de você pensar assim, é tanta coisa pra gente falar que dava quase um podcast só sobre proteína, mas vamos lá. Se você pensar que em emagrecimento, proteína é um alimento que ele é sacietogênico. O que é isso? Ele traz saciedade. Então, isso aí para emagrecimento já é ponto 1, né? Você vai conseguir ficar mais saciada. É construtor de massa muscular. Né? Então, quando você pensa, eu falo muito assim, existe uma divisão, eu quero emagrecer e eu quero hipertrofiar. Eu falo, não, toda mulher ela quer hipertrofiar, porque nenhuma mulher quer emagrecer e ficar flácida. E como é que você evita uma flacidez? Construindo músculo. Só que músculo pesa. E essa diferença vai chegar na balança positivamente. Né? Então, o músculo também libera. Quando a gente faz uma construção, quando você tem músculo, você tem um metabolismo que ele funciona, que ele fica eficiente. Né? Você tem autonomia para fazer as coisas, independência. O músculo, por exemplo, em contração, libera miocinas, vamos falar assim, substâncias, que no seu corpo vão ter funções incríveis. Por exemplo, a irisina, que é liberada, ela transforma o tecido branco no tecido bege, que é um tecido que tem mais mitocôndrias, que ele tem mais capacidade de oxidar a gordura, ou seja, você não estoca, você, entre aspas, queima. Essa mesma irisina vai no seu cérebro, essas mulheres aqui que nessa fase de climatério e menopausa tem o quê? Brain fog, né? Declínio cognitivo. A irisina vai no cérebro e melhora as conexões entre os neurônios, melhora a neuroplasticidade. Então, se você não pensar na estética, pensa nisso, né? Pensa no metabolismo eficiente. Então, assim, o que acontece com as mulheres no emagrecimento? Elas criaram uma aversão a comer para poder perder peso, só que elas precisam entender que emagrecimento é redução da gordura corporal com a manutenção da massa muscular. Perder peso, vai tudo embora. Vai tudo embora. E peso você perde rápido. Você para de comer, peso você perde 2, 3 quilos na balança. Mas isso impacta negativamente no seu corpo. Não é saudável, nem sustentável por muito tempo. Né? Então, por que o emagrecimento ele é crônico? Porque você leva tempo para você reduzir a gordura corporal com a manutenção da massa muscular. E esse é o grande ponto-chave, porque você vai construir músculo. O que constrói músculo? Treino de força, proteína. Claro que a gente tem aqui muito mais, né? Vamos trazer aqui, enxutar um pouquinho o assunto para elas entenderem. Treino de força e proteína. São duas coisas que muitas mulheres na fase do emagrecimento, ou sobrepeso, obesidade, acham que o cardio emagrece muito mais do que a musculação e ficar sem comer vai ajudar a emagrecer. Então, você associa muitas horas de cardio com pouca ingestão proteica, é muita flacidez. É um metabolismo que não fica eficiente. Elas usam o termo ali, meu metabolismo está parado, travou. E, de fato, ele, entre aspas, para. Ele realmente fica lentificado, ele não fica eficiente. Então, é como se... vamos trazer aqui uma analogia. Por exemplo, você quer montar a sua casa, você trouxe lá, botou tijolo, cimento, botou tudo. Cadê o pessoal para subir isso aqui? Aí você não tem. Então, você vai para academia, você treina. Tá, cadê a proteína para ajudar nessa construção? Então, no dia a dia, você tem que pensar assim, quantos de proteína? No mínimo em 4 refeições, um fracionamento. Eu há pouco falei sobre isso, que se você pensa em 4 refeições, né? Café da manhã, lanche, almoço e jantar, ou café da manhã, almoço, lanche e jantar. Eu consigo ter em 4 refeições, até os estudos trazem isso, um bom fracionamento de proteína para você ter essa saciedade ao longo do dia.
Agora, não comer é a pior coisa que tem. Por quê? Carboidrato e gordura a gente estoca, a proteína não. Ela está sempre exercendo uma função no nosso corpo. E com a falta dela, perde músculo, cai cabelo. Aqui é o último lugar que vai chegar a proteína. Começa a ter mais ruga. Então, assim, se não pensar na parte só da questão da saúde, pensa na parte estética, já que as mulheres querem pensar sobre isso. Então, a grande maioria tem dificuldade de consumir, porque dá mais trabalho para fazer. Verdade. Carboidrato e gordura você acha pronto. Um pãozinho, uma oleaginosa, uma fruta. E é claro que é saudável. Mas eu sempre pergunto assim, cadê a proteína? Então você tem que fazer. É o ovo, frango, é um shake, é um iogurte proteico, enfim, o que puder ser. Mas tem sempre que se lembrar de fazer a proteína. A proteína é construtora. Ela participa de várias reações do nosso corpo, até a nossa imunidade. Tá com a imunidade mais baixa, pergunto, cadê a proteína? Tudo isso. Tá vendo? Você tá gastando dinheiro com Botox. Exato. Rios de dinheiro com Botox, podendo comprar um frango R$24,90 o quilo no Hortifruti. E você sabe que essas mulheres que investem muito, a gente investe, né, em procedimentos. Sim. Se você tiver uma dieta com baixíssimo carboidrato, até prejuízo na síntese de colágeno endógeno você tem. Porque uma dieta sem carboidrato, você não tem uma produção endógena de colágeno satisfatória. O carboidrato participa da produção de colágeno, de ácido hialurônico, que traz densidade dérmica. Então, o que a gente falou agora há pouco, antes de começar, foi o quanto que a dieta low carb, que é incrível, evidências científicas comprovam isso, mas fez com que as pessoas achassem que a low carb é no carb. Exatamente. Sem carboidrato. Gente, a dieta low carb são 130 gramas, por exemplo, de carboidrato. Quando eu falo de 130 gramas de carboidrato, é o que tem naquele alimento, por exemplo. Não são 130 gramas de batata. Eu pego esses 130 gramas de carboidrato e transformo em alimento. Então, você pode ter banana no café da manhã, você pode ter arroz com feijão no almoço, você pode ter uma fruta de tarde e uma batata de noite. E as pessoas precisaram ter medo de arroz com feijão, né? Eu falo, gente, a minha avó, a geração dos nossos avós não eram gordos como a nossa e comiam arroz com feijão. Virou um demônio arroz com feijão. E feijão é super bacana, porque ele é uma proteína que ele é vegetal, mas é uma proteína, né? A quantidade de fibra super interessante, baixa em caloria, então não tem problema consumir. É melhor comer feijão do que ficar horas sem comer. Faz um pratinho de feijão com franguinho lá, bota uns legumes, tá tudo certo. É que eu acho, assim, que ficou tudo tão complicado, tudo pode, tão pode ou não pode, que o básico parece que tá errado fazer o básico. Parece que ficou errado comer. E eu falo que a nutrição é muito simples, Carol. É muito simples. É mais fácil do que as pessoas imaginam. Não é receitinha, eu sei que a receita ajuda. É o básico, sabe? É de verdade. Arroz, feijão, batata, fruta, legumes, verduras. É isso aqui, proteína. Junta tudo ali e monta o seu prato, entendeu? Eu acho que é mais fácil do que as pessoas estão transformando, né? Verdade. Agora eu vou voltar lá no que eu ia perguntar, que é o seguinte, fisiculturismo é conhecido por ser um dos esportes mais desafiadores, né? Tanto físico quanto mentalmente. E o processo de preparação exige uma disciplina sobre-humana. Para quem está lá de fora, a gente olha e fala, gente, que loucura. E por que eu falo isso? Porque eu tenho um conhecido meu que ele subiu no palco, disputou que se fala, né? E conversando com ele durante essa preparação, tinha dias que tinha que se matar no cardio, dias que não podia beber água, ia diminuindo a água. E eu fui na disputa dele, ele muito seco, fraco. E eu olhava, ele pálido. Ele tem que pintar o corpo, né? E eu olhava e falava assim, gente... E eu falei, é cabeça. Chega um momento, imagino eu, né? Eu quero que você traga para mim isso no final, que você não pode beber água, porque você tem que ficar bem fina, né? Para poder sobressair mais o músculo, que é a cabeça. Assim, cada atleta tem uma preparação diferente. Eu mesma, ao longo desses 20 anos, tive vários tipos de pré-contas. A gente fala que pré-contas é preparação para competir, né? Vários tipos de dieta para competir. Então, nem todo atleta fica sem beber água, assim como nem todo atleta tem que fazer saturação de água. Beber muita água, né? Para que as pessoas entendam, você tem atleta que trabalha com saturação de água, então você bebe 10 litros no dia, você vai reduzindo tudo até que você não beba mais água. Isso não é uma via de regra para todo que é atleta, né? Eu, por exemplo, não faço essa... Mas você não faz para sua categoria ou... Tem pessoas daquela categoria que é a mais pesadona que acaba que eles fazem. O bodybuilding, ele chega mais perto disso. E não que as atletas femininas de outra categoria não façam. Algumas precisam realmente fazer. Na verdade, assim, o que vai funcionar para você entrar bem condicionada? Que é isso que você falou, que a pele mais marcando, né? O músculo mais cortadinho ali, marcando tudo. Algumas atletas fazem a hiperidratação para depois retirar a água, fica sem beber água. Outros atletas não precisam. Eu sou uma das atletas que não retiram a água, né? E ao longo desses anos eu entendi que não funcionava para mim. Porque quando eu fiz, não deu certo.
Eu não tive uma melhor física, eu não tive o meu condicionamento não melhorou, eu comecei a reter mais água, então eu falei, para mim não funciona, vou voltar a tomar minha água normal. Claro que você chegando pertinho no final, você diminui a quantidade, porque é normal, mas o quanto vai diminuir também é individual. E é um esporte, sim, que eu falo sempre assim, gente, fisiculturismo, vocês acham que é treino e dieta, o fisiculturismo é um esporte mental. Só gostar, só como se fosse pouco, de treinar e fazer dieta, isso é muito pouco. Porque vai chegar uma hora que o que vai te levar até o final é a sua mente. Você já está com uma restrição calórica realmente grande para aquele momento, uma restrição calórica que está te consumindo de energia, porque você continua trabalhando, continua fazendo um monte de coisa, né? A gente não acorda só, faz dieta e deita, né? Não é a realidade da grande maioria. Então, você está com uma caloria bem baixa para trabalhar, exercer as funções diárias, competir, treinar, fazer a musculação, fazer o aeróbico. Então, você fala assim, tá, mas aí vai do quanto você quer chegar. Isso te mantém ali muito focado. Propósito muito definido, exatamente, né? aonde eu quero chegar. Então, eu falo que os atletas, todos que estão no palco lá, passaram pela mesma coisa. Então, todo mundo merecia o primeiro lugar, mas é claro que vai ter só um, porque o nosso esporte é muito subjetivo. Sim. O juiz gostou daquele ali, é aquele ali que vai ganhar. A gente se defende com pose, né? Vai fazendo pose, vai rindo, mas é a nossa defesa. Então, exatamente, uma hora, que é nesse final, é a sua cabeça que te manda. E aí eu acho que isso aqui faz com que os atletas levem isso, a grande parte, acredito, para outras áreas da vida. Porque eu sempre falo muito isso, né? Que eu sou uma pessoa muito impenetrável, assim, eu não deixo com que as coisas entrem. Sabe, por exemplo, quando eu era da categoria figure, que era uma categoria que tinha um tronco muito forte, né? E que muita gente não achava bonita, eu falo, tá, mas onde eu quero chegar, você não sabe, eu quero ser uma atleta profissional. Eu quero ser campeã profissional dos Estados Unidos defendendo o Brasil. Você consegue dimensionar? E eu fui lá e conquistei isso. Então, eu travei tudo que podia vir de fora, que pudesse me atrapalhar. Então, eu acho que as pessoas têm que entender isso. Cada vez mais entender isso. E aí vai onde você fala, que é o comportamento, é onde você controla a sua emoção. A gente não controla tudo que acontece à nossa volta, mas controlamos como nós reagimos ao que acontece. E aí você tem que começar a ter esse controle. E é o controle que no bodybuilding da comida, da hora do cardio, da hora do treino. Então, para quem está de fora parece estranho, né? Mas quem tá sabe como é que é o esporte, né? Tem que estar pronta para isso. Tem. Eu de fora, eu lembro que eu olhava as pessoas no palco e eu admirava tanto, porque é isso, precisa ter um propósito muito definido, muito forte. E todo dia trazer à mente o porquê daquilo ali. Eu falo que o físico de palco, ele é de palco. Né? Inclusive, eu também trabalho com atletas. Hoje eu já não estou mais trabalhando com atleta, mas eu trabalhava com atletas que queriam ter aquele físico o ano inteiro. Eu falo, não dá. Isso é um físico de palco. Então, eu também tenho que trabalhar o comportamento das atletas quando elas descem do palco. Porque muitas não querem comer. Ou tem o outro lado, que é a da impulsão alimentar. E aí, Carol... Saiu daquele momento ali. Já trabalhei com atletas de engordar 10 quilos, assim, subir de peso 10 quilos em semanas. Uma semana, 15 dias, 10 dias. Come com compulsão porque ficou muito tempo sem comer. Então, até a preparação faz diferença também para essa atleta. Veja, eu sempre eu falo assim, atleta compete quando está saudável. Se o atleta compete sem estar saudável, ele depois vai arcar com isso, porque essa conta vai chegar. Então, eu não sou uma atleta que sempre fiz qualquer coisa para estar no palco. Eu faço o que eu posso sem comprometer a minha saúde, mesmo que isso me tire de um primeiro lugar. Mas a minha saúde tem que continuar quando eu desço do palco. Eu tenho uma vida depois quando eu desço do palco. No palco são 5 minutos. São 4 meses para me preparar, para ficar segundos em cima do palco e descer do palco. Quando você desce do palco, ganhando ou não, já esqueceram de você, mesmo que você seja campeã. Vai ter uma próxima, né? Como que você fica fora do palco? Com esse tempo que você faz? Por isso que eu sempre cuidei muito para ter uma vida saudável fora do palco. Porque é aqui que faz a diferença. Então, como eu vou entrar para me preparar, faz muita diferença. Se uma atleta que já sou fora do peso, não come direito, não está treinando tão bem, quando ela começa a se preparar, ela tem que usar muito recurso e aí para acelerar um resultado que não é saudável, né? Eu sempre falo que eu fico quase perto de me preparar. Quando eu entro no pré-conto, eu só ajusto a quantidade de comida, porque o resto eu estou fazendo já, né? Já faz parte, né, Já faz parte. Eu falo que eu nem chamo o que eu me alimento diariamente de dieta, porque para mim é normal, vamos colocar assim. E eu só o seu estilo de vida hoje, né? E eu só falo que eu tô de dieta quando eu vou competir, porque aí sim, eu tenho que ajustar tudo, tenho que retirar alguns alimentos realmente, porque eu tenho que ter uma restrição calórica só por conta disso. Mas é o mesmo alimento, só muda a quantidade. Eu costumo falar que eu não faço dieta, eu faço escolhas. Isso, perfeito sua fala. Que é um estilo de vida. Perfeito a sua fala. Muito bom. Então, existe algum hábito ou alguma prática do fisiculturismo que você acredita que todo mundo deveria adotar
mesmo você que não tem o objetivo de competir, mas que algum hábito ou algum ensinamento que você, algum aprendizado que você teve que você fala assim, isso aqui eu levei para minha vida e todo mundo, mesmo quem não quer competir, deveria aplicar isso. Eu acho que eu vou falar duas coisas até. Eu acho que é entender que a parte mais forte do corpo é a mente, né? As pessoas olham fisiculturista, eu não vou dizer por todo mundo, eu vou dizer por mim. Eu sempre falo essa frase há muitos anos. A parte mais forte do meu corpo é minha mente. Isso aí, sabe, é indiscutível, porque eu trabalho ela diariamente como eu trabalho os meus músculos. Trabalho com pensamento, trabalho com o que eu leio, com o que eu bloqueio de ver, com o que eu bloqueio de ouvir, com o que eu bloqueio de estar me associando. Então, eu trabalho a minha mente assim. Então, a parte mais fácil que as pessoas têm que entender, de uma certa maneira, para todo mundo, é a sua mente. A nossa caixinha aqui, né? A gente que tem que comandar isso. E a gente consegue comandar, né? A gente tem que ter força para isso. Então, eu acho que a disciplina do atleta, realmente admirável, porque quem tem essa disciplina, e há pouco eu falei sobre a disciplina da comida, né? Quem controla o que come, né? Quem consegue ter essa disciplina, não vou nem usar a palavra controle. Quem tem essa disciplina de fazer, eu acho que é muito isso. O atleta, ele faz o que tem que ser feito. Então, se você na sua vida fizer o que tem que ser feito, você vai conseguir chegar onde você quer. E é claro que eu não estou dizendo aqui que a gente tem que fazer algo que nos incomode, que seja ruim, que não te faça feliz, não é isso. Mas se você tem um lugar que você quer chegar, um ponto que você quer chegar, você tem que saber qual é o seu ponto de partida, tem que ser justa com você, de onde você está saindo. Mas se você sabe onde você quer chegar, traça uma reta e vai. E o que vai te fazer isso é a sua mente. Assim, eu sempre falo muito isso. Esse mindset que a gente vai construindo, porque é construtor, né? A gente vai construir isso. Algumas pessoas vão ter mais facilidade, outras, né, não vão ter tanto, mas esse mindset que você constrói ao longo da sua vida, ao longo desse amadurecimento com o avançar da idade, só te faz mais forte. É essa parte forte que a gente não pode deixar de ser o carro-chefe da gente, eu acho isso. Você falou muito sobre bloquear, né, o que chega. Eu falo muito que o alimento não é só comida. A gente se alimenta do que a gente escuta. Total. O exemplo que eu dou é, se eu passar o dia inteiro ouvindo o programa, uma vez eu falei isso, veio um monte de gente me atacar, mas é verdade, do Datena, que só fala de desgraça. Gente, eu vou sair na rua achando que você é assaltado o dia inteiro. Eu vou ficar pensando em desgraça o dia inteiro, porque eu tô me alimentando aquilo ali. Se eu paro lá da minha avó que só fala de doença, a gente já começa a pensar, tô assistindo não sei o que lá, e o remédio tal. Eu falo, vó, pelo amor de Deus, só fala de doença, só pensa em doença agora. Então, o nosso ambiente, ele é extremamente importante e ele determina o que a gente vai pensar. E o nosso pensamento vai orientar o nosso estado emocional, o que a gente vai sentir. Exatamente. Então, pessoas muito ansiosas, é importante que pare para perceber o que ela vem recebendo de informação, do que ela lê, do que ela ouve, do que ela... das pessoas que ela convive. Então, exatamente, eu falo muito sobre isso, sobre o alimento não ser só o que a gente come. Exato, não, você falou tudo perfeitamente, porque esse bloqueio que as pessoas têm que aprender a fazer é difícil, né? Porque você tem que aprender a dar não. E as pessoas têm muitas dificuldades de dar não, dizer não, né? Porque o sim, você fala sim, só que o não tem que vir com uma justificativa, mas não precisa, depois de uma certa idade, né? Você sabe que o não tem que ter, justificativa. Né? Não. Não, mas não, assim, tá tudo bem. E as pessoas também, além de não saberem falar, quem recebe o não sabe receber não. Isso não é falta de educação, não é uma grosseria sua, não. Então, dá não para aquele momento, aquele ambiente, aquela situação. Eu acho que o Instagram ele ensina duas coisas que ninguém se dá conta, que eu acho que é incrível. Bloqueia e exclui. É verdade. Gente, assim, leva pra vida. Se isso aqui não te ensina tanto, pelo menos aprende isso. Bloqueia e exclui. Se não fica fácil, alguém perturbou você falar, bloqueia e exclui. Essa pessoa nunca mais está lá. Faz isso na vida. Nossa, você falando isso, eu tô bloqueia pessoas, pensamentos, lugares. Não vai, não sei. Bloqueia e exclui. Você falando isso, você falou, né? O Instagram, ele é um aprendizado pra vida. Bloqueia e exclui. Só que as pessoas no Instagram, elas são um retrato da vida, total ali. Às vezes eu falo no meu story, falo, gente, você tá perdendo tempo mandando mensagem dizendo... Porque tem gente que fala assim, odeio você. Não sei. E quando eu vejo a conversa, ela me segue há muito tempo. E eu falo assim, por que você faz isso com você? Porque eu não sei quem você é. Eu não faço ideia do seu nome. Eu nunca tive na minha vida. Você me odeia, eu te faço mal emocionalmente, porque o ódio, ele desestabiliza emocionalmente uma pessoa. E você continua se colocando nesse lugar de se sentir mal vendo uma pessoa que você não gosta. Falei, pior ainda, eu tô cada dia conquistando mais, deve estar sendo pior pra você. Falei, para de me seguir. E aí, eu também sou um pouquinho... Sou leonina, né? Eu sou meio escrota. O que eu faço? Espero a pessoa responder. A pessoa vê, começa... Eu falo, vai digitar, eu bloqueio.
Porque eu falei, agora ela vai querer falar e não vai falar, eu bloqueei. Aí algumas criam um fake para poder mandar. Você me bloqueou, vim te responder. Gente, é muito louco. Eu nunca bati de frente com nenhum comentário que eu não gostasse, eu simplesmente bloqueei e excluo. E aí, outro dia eu estava pensando nisso, falei até para uma paciente minha, eu falei, faz isso na sua vida, bloqueia e exclui. E ela falou, nossa, eu não tinha pensado na rede social dessa maneira. Eu falei, gente, ensina tanta coisa, né? E tem um lado bom, tem um lado que não é muito bom, mas isso aqui é sensacional. Então, você tem que aprender, realmente aprender. E se tá ruim para você, se você não pode excluir, sai. Não se faça presente onde não está sendo positivo para você, onde não está sendo saudável fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Eu sei que isso não é feito de uma hora para outra. Eu sei que essa mudança, né, de você começar a se desprender. Toda vez que a gente faz uma escolha, a gente abre mão de alguma coisa em prol de outra, né? Ou de pessoas, ou de ambientes, ou de lugares. Mas você vai precisar fazer isso na sua vida em algum momento, seja lá no trabalho, na família, no relacionamento. Você vai precisar escolher ou aqui ou ali. Não dá para ter os dois. É difícil, você não consegue ter duas coisas ao mesmo tempo na sua vida, não é verdade? Então, ter essa coragem também vem de dentro. E eu acho que, por mais que falem muito dos 40 mais, 50 mais, poxa, tá chegando, eu falo, gente, olha só, vamos pensar o seguinte, que bom que chegou, a gente está envelhecendo, é um processo natural. Se isso não acontecer... Estaria morto. Né? Então, estamos caminhando naturalmente. Como que eu faço isso ficar melhor? Isso ficar saudável? Isso ter menos impacto na minha saúde mental, física, emocional? Como que eu faço? Eu vou ter que ter essas atitudes. Então, as escolhas que nós fazemos, a vida toda importa. Mas as escolhas que nós fazemos após os 40 anos, e quando eu falo 40 mais para as mulheres, 40 mais 50, 60, não é só o pessoal do 40, é 40 mais 40. As escolhas que nós fazemos com 40 anos vão impactar as nossas próximas décadas de vida. Isso não quer dizer que você com 50, 60 não possa ter uma grande transformação. Pode, começa agora. A gente tem muito tempo para viver. Hoje as mulheres vivem muito bem por muito tempo. Então hoje a gente tem que falar aqui de health span, que é qualidade de vida nos anos de vida, não é só viver muito. Como que eu vou viver muito nesses anos de vida? E viver bem. Viver bem, né? Então, não é só pensar fisicamente, é também pensar fisicamente. Óbvio, construir massa muscular, nossa poupança metabólica, né? Mas também ver essa parte da emoção e da nossa mente, porque isso transforma o nosso dia, isso transforma a nossa vida, e as nossas escolhas também são impactadas nisso. Quando criança a gente não aprende a falar não, né? A gente só fala sim, e quando fala não, quando recebe um não, chora, né? Aí o pai, né? Então a gente tem que... A sociedade hoje, algumas pessoas conseguem estar dentro disso. A gente tem que entender que tudo bem. E você também tem que se sentir bem quando fala não. Porque se fala não, eu falei não. Né? Imagina, pensa só. Porque o não na mensagem, ele é esquisito. Você manda uma mensagem para mim, você é minha aluna. Ali, posso treinar amanhã às 9 horas? Seu horário é às 10. Posso treinar amanhã às 9? Não, Carol. Você fala, nossa... Que grossa. Nossa, nem foi ver. Mas você falou, não, Carol, sabe por quê? Porque amanhã eu tenho dentista, então eu tive que marcar. Ah, então tá bom, Lê, obrigada. Você aceita, não é? Porque o não fica... Então, eu sei que é difícil aceitar não, né? Mas a mesma coisa acontece com o nosso cérebro, sabia? Eu sempre ensino muito que... E quando você falou de fisiculturistas que não comem e depois comem tudo, é porque é o seguinte, o nosso cérebro ele não aceita o não. Então, se eu quero emagrecer, eu falo, não vou comer o chocolate, não vou comer, não posso. Chega um momento que quando a gente come a barra inteira de chocolate. E aí, o grande lance não é, então se eu não posso negar, eu vou comer um pedacinho? Você pode não comer um pedacinho, mas o grande lance é você trazer para sua mente o não e a justificativa do não. Então, um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte, imagina que eu tenho uma filha que durante o ano inteiro, eu peguei ela no colégio, toda quarta-feira ia tomar sorvete no posto de gasolina. Ela tem 6 anos, já tem discernimento sobre o que é certo e o que é errado, 6, 7 anos. E toda quarta-feira é o programa da mamãe com a filha, picolé no posto de gasolina. Chegou uma segunda, ela estava doente, muito resfriada, com febre, ficou de cama, segunda ficou de cama, terça, na quarta ela acordou boa, foi pro colégio. Peguei no colégio, ela entrou no carro, mãe, hoje tem picolé, né? Aí eu olho para trás e falo, não. E continuo dirigindo. Mãe, hoje não tem picolé? Eu falo, não, continuo dirigindo. A criança não vai sossegar até eu dar o raio do picolé para ela. Agora você fala para ela o seguinte, filha, olha só, hoje é quarta-feira, é o dia do picolé, você está acostumado a tomar picolé, só que você ficou doente. Final de semana vai ter a viagem para o parque aquático do seu colégio. Você pode tomar picolé agora, mas se você tomar picolé, você provavelmente vai ficar doente de novo e você não vai para o parque com seus amiguinhos. Na segunda-feira,
quando os colegas chegarem, vai todo mundo falar que foi legal, teve toboágua, tobogã, e você vai ouvir aquilo ali e vai falar, caramba, eu não fui por causa de um picolé. Você quer o picolé ou você quer o parque aquático? Ela vai dizer, eu quero picolé. Agora, também tem o seguinte, se a história que eu contar para ela, eu valorizar muito mais o picolé do que o parque aquático, ela vai querer o picolé. Então você fala, filha, não tem picolé não, mas é o seguinte, tá muito quente, né? O picolé agora vai ser delicioso. Tem o parque aquático no final de semana, mas é só final de semana. Se tomar esse picolé agora, nossa, filha, tá relaxando, eu tô passando mal. O que você quer, picolé ou parque aquático? Ele vai falar, picolé. Então, o nosso diálogo interno, o discurso que a gente tem de valorizar muito mais o alimento do que o nosso objetivo, do que os nossos ganhos, do que o que vai acontecer ali na frente, faz com que a nossa vontade, ou ela aumente muito mais, ou diminua muito mais. É, uma parte até educacional, no seu caso, né? Assim, você trouxe ali... Na verdade, você trouxe, não foi só um sim ou não, mas você trouxe a parte educacional para ela compreender o que está acontecendo. Isso, a conscientização. Essa questão do açúcar é bem importante a gente falar, porque muitas pacientes me relatam em Saleia, consigo parar de comer açúcar, para mim é muito difícil. E existe todo um trabalho que ele é individual, né? Nem todo mundo chega amanhã e fala, parei de comer açúcar, não vou comer mais nada. Então, para algumas pacientes funcionam, se reduzir o açúcar. Para outras, elas vão ter que passar por um processo de adaptação. Você faz o quê? 2 colheres de sopa de açúcar, você vai fazer só metade de uma. Então, você vai desmame, né? Cada uma tem o seu momento e vai aceitar, e você vai conversando, você explica por que não é legal. Tanto que eu pergunto assim, qual é a dor que esse açúcar esconde? E já teve paciente de chorar na consulta, assim, sabe? Porque não era o açúcar, era alguma coisa muito além disso. Então, qual é a dor que esse açúcar esconde? Açúcar aqui pode ser, enfim, uma coisa muito maior, enfim. Comer, né? E aí, não é uma questão de que não vai ter. Eu acho que tudo bem, porque, assim, eu não vou prescrever bolo, mas eu sei que no final de semana ela vai querer comer e tá tudo bem. No final de semana ela vai querer passear, ter isso, né? Mas a gente tem que conversar sobre isso. Então, eu acho que é muito importante a gente levar essa conscientização, foi o que você falou, essa parte educacional, porque é muito importante. Quando eu vou trabalhar com a paciente, não é só, isso aqui acabou. Não, por que proteína? Eu explico por que proteína. Por que reduzir? Isso aqui eu explico. Por que comer isso? Eu explico. Então, ela tem que fazer parte desse tratamento. E o açúcar tem muito isso, né? Então, você tem que entender o que leva essa pessoa a ter esse consumo um pouco maior. Por que não tem esse controle? Eu sempre falo, gente, se o gatilho é esse, a primeira coisa, não tem em casa, não tem na bolsa do trabalho, dentro do carro, vamos tirar de fácil acesso, né? Deixa mais difícil de você alcançar. Então, você vai trabalhando com as pacientes, aos poucos, a questão, porque é onde está mais... Eu pergunto muito assim, quando elas me relatam, por exemplo, a rotina alimentar, eu digo assim, como é que é a sua relação com o açúcar? Né? Alê, para mim tá tudo bem, final de semana até como chocolate, mas tá tudo bem, Alê. Para mim é impossível, não dá. Então, você vai entender o que funciona individualmente para cada uma, né? Essa parte que você teve com a sua filha, por exemplo, é o que a gente também acaba trazendo na consulta. Você conversa e explica, né? Perfeito. E aí, quero falar sobre o famoso dia do lixo. É algo muito conhecido no mundo dos fisiculturistas, né? Só que a maioria das pessoas não consegue entender de onde esse conceito surgiu. E todo mundo acha que todo mundo vai colocar o dia... E o dia do lixo, elas não se contentam em falar uma alimentação do lixo. Primeiro que eu já falo muito... Eu trago muito a ideia de que o que a gente fala, a gente absorve. Então, eu já a palavra dia do lixo, para nós, né, pessoas que não somos do fisiculturismo, eu já acho um pouco pesada, porque está trazendo para mim a ideia de que eu estou colocando coisa ruim para dentro. E aí, se eu quero cuidar de mim, eu vou colocar lixo para dentro de mim? Então, eu já trago muito essa ideia de parar de falar sobre isso, porque dificulta a relação com a comida. A gente passou a demonizar a comida, né? A gente passou a demonizar o alimento. Então, o açúcar me engorda. Mas foi o que você falou, se você come um bolo no final de semana, uma vez na vida ou na morte, não é algo presente na sua vida diariamente, ela não vai ser um demônio na sua vida, não vai ser um problema. Então, essa demonização, esse olhar para a comida, trouxe muita relação ruim. Mas eu queria que você explicasse de onde surgiu o dia do lixo. Tá, então assim... E como que isso impacta em pessoas normais como a gente. Como você mesma disse, eu sou exatamente igual a você. Eu odeio esse termo, eu não gosto desse termo dia do lixo. Porque assim, se você falar desse termo dia do lixo, eu vou perguntar para você assim, tá? Eu vou te colocar no lixão, falar para você, escolhe alguma coisa para você comer. Nenhuma comida é lixo, a gente não pode falar isso. Existem comidas que são saudáveis, comidas que não são saudáveis. Ninguém come lixo, você não gosta de mãe, come lixo. Então, só para tirar esse termo, eu também não gosto. Seria uma refeição livre, vamos colocar assim. Eu tenho 20 anos competindo, nunca tive o dia
dia inteiro livre. Porque isso pode fazer você sair do seu plano alimentar, tirar você de um momento que você está se reeducando nutricionalmente. Agora, o que acontece é assim, na verdade, a gente chama como se fosse é um momento mais recuperativo, né? Você vem de uma dieta, os atletas vêm de uma dieta com muita restrição, e até para dar não só um descanso, mas mesmo um choque no metabolismo, fazer esse corpo responder, ou enfim, trabalhar com uma mudança de caloria mesmo, a gente faz esse refeed, na verdade o nome refeed é melhor, que você vai aumentar a ingestão calórica e não é obrigatoriamente tem que vir de pizza, hambúrguer, sorvete. Quando a gente fala num refeed, o meu, por exemplo, que eu prefiro fazer quando eu vou ter que fazer um refeed, aumentar uma caloria de uma refeição, eu faço macarrão com um patinho moído, queijo ralado e azeite. Todo mundo que me conhece sabe que eu falo sobre isso. Eu não vou buscar outra fonte, é uma opção minha. E tudo bem se você fizer pizza. Então, o refeed é para você trazer o quê? Aumentar essa ingestão calórica naquele dia, até para um descanso do corpo, ou fazer o corpo continuar respondendo. É uma estratégia mesmo. E aí, no dia a dia, o que acontece? As pessoas vêm fazer dieta e falam assim, Lê, mas eu vou ter refeição livre? Eu falo, mas você já vem livre para mim. Você já está vindo super livre para mim. Você já quer uma refeição livre? Mas é claro que vai ter, assim, um momento no seu final de semana que você vai poder aproveitar. Com um amigo, né, com uma amiga, com a sua família, enfim, de comer algo que não está. Então, assim, o que é refeição livre? Você vai comer livremente algo que não está no cardápio, a sua rotina alimentar diária, sem se preocupar com peso e tudo, mas aí eu falo, tá, só que você está tomando conta de quantidade de equilíbrio, né? Ali, eu posso comer uma pizza? Tá. Quanto dessa pizza você vai comer? Sentar no rodízio e comer o rodízio inteiro, ou pedir em casa, você e seu marido, e cada um come 2 fatias, tem uma diferença muito grande de caloria, né? Então, é claro que pode ter isso, mas nem todo fisiculturista faz, nem todo atleta faz isso. Agora, 90% dos atletas trabalham com refeed, porque faz parte da preparação, né? Porque a gente vem de uma dieta muito ajustada de caloria. Quando eu falo muito, é muita mesmo, que a gente precisar ter esse... tá, ativei o metabolismo, estou aqui com disposição mesmo, aumentei a caloria. E quando ela já vem com uma dieta com muita caloria, eu falo, mas espera aí, refeição livre, calma, já né? Já está coisa livre já. Então, a gente ajusta o planejamento na semana, e ajustar é só botar ali, transformar numa alimentação mais saudável, né? Botar aquele ajustezinho, para que final de semana você possa ter esse momento, eu falo, uma refeição, gente. Porque se você fizer o final de semana inteiro, fica muito acima de calorias que você teria que ter durante a semana, e você vai ser esse déficit calórico. O que emagrece é o déficit calórico cronicamente sendo aplicado. Eu sempre falo que não é o quanto de caloria que a gente reduz, mas por quanto tempo eu me mantenho com essa redução. Aí que vai entrar o processo de emagrecimento. Então, não adianta fazer uma redução de 800, 1.000. Será que todo mundo vai ter aderência a isso por muito tempo? Não vai ser difícil, né? Sim. Até porque, esteticamente, para a mulher, flacidez, queda de cabelo. É o que elas relatam, né? Fora o aumento da fome. Então, dá para trabalhar, só que tem que ter muito equilíbrio. Tem que ter muito controle do que vai fazer, para que você possa ter sempre. É entender que precisa ser de uma forma que consiga sustentar a vida inteira. Eu acho isso, entendeu? Tanto na hora da dieta como na hora que você sai dela, se você sabe sair, você sabe voltar, você descobriu o seu caminho. Né? Então, cada uma vai ter uma diferença, porque vai ter a ver com composição corporal, com estilo de vida. Tem paciente que eu atendo que o que ela gosta de livre da dieta é café, é um cappuccino com um pedaço de bolo com uma amiga no shopping. É o que ela gosta. Já outras querem realmente sentar ali e comer à vontade. Eu falo, vai. Depois volta para a dieta. Mas nada de tomar remédio diurético, laxante, fazer 5 horas de cardio. Volta para a sua dieta e vida que segue. Que aí você também não se culpa e você volta ao normal, porque é simples. O atleta faz isso, ele volta. Então, do dia a dia é simples. Vamos voltar ao normal. Volta a comer, você tem que comer e tudo bem. Aí você consegue ter essa tranquilidade. E como você fala para elas, tudo bem, você vai ter, você tira o peso da consciência. Então, elas ficam à vontade. Então, não fica assim, eu vou fazer hoje, mas eu sei que sábado que vem eu vou fazer de novo. Então, eu sei que eu vou ter sempre. Eu não preciso comer tudo que eu quero só hoje, porque eu nunca mais vou ter. Né? É melhor você entregar esse pouquinho para que ajude nessa aderência da dieta, do que falar, não, de jeito nenhum, não. Eu nunca trabalho assim, de jeito nenhum. Não é sustentável, porque ninguém quer viver uma vida sem poder tá numa festa e comer um pedaço do bolo. Não, a pessoa não vai conseguir ter essa vida. Tem paciente assim, pois depende muito de cada paciente e de cada mulher. Tem paciente que fala, realmente eu até perdi vontade, eu não faço questão, eu vou na festa e... Se tornou natural, isso, né? Natural, ficou bem. Já outras falam, nossa, ainda bem que eu pude comer sem ter peso na consciência, porque estava tudo bem. Tem paciente que vai viajar assim ali, olha só, vou viajar. E aí eu falei, vai e volta. Aproveita a viagem e volta. Pronto, eu só falo assim, só não esquece de beber água e comer proteína. O resto equilibra. Sabe? O resto equilibra. Elas morrem de... Eu falo, gente,
bebe água para não ficar retida, come proteína para não ter tanta perda de massa muscular, segurar o mínimo possível e voltam ao normal. Então, elas viajam muito mais tranquilas, elas saem, porque não tem essa cobrança de jeito nenhum, pode, você errou, não pode ser assim, né? Você tem que trazer a paciente para você. Eu falo que mulheres, depois dos 40 anos, elas não fazem dieta, elas fazem um tratamento nutricional, que tem que ser para a vida toda. Pode não ser comigo, mas elas vão ter que fazer. Vão ter que ter essa consciência de que a alimentação impacta diretamente até em mulheres que fazem reposição hormonal. Tem que ter uma dieta com estratégia nutricional, uma suplementação personalizada, individualizada, porque pensar numa mulher hoje, né, com a cobrança que a gente tem, mulher hoje é multiação, com a cobrança que a gente tem, com o estilo de vida que a gente tem, com a quantidade de estresse que a gente tem aqui o dia inteiro, não pensar numa suplementação para ser a cereja do bolo, porque o bolo está sendo feita, não tem como, né? Mais de 40 anos a gente precisa. E você falou, né, de entender o que tem por trás. Eu lembrei de uma aluna que fez o meu curso, que o objetivo dela era emagrecer rápido. Como a gente sempre recebe pessoas, né? Quer emagrecer rápido. E aí, como eu tô aqui no curso, eu tenho estratégias mentais, ferramentas mentais, eu não vou comer nada. Aí, no curso, a gente tem mentorias comigo, né? Então, ela entrou, ela falou, só que eu tô preocupada com uma coisa. Eu falei, o quê? Ela, meu casamento tá meio bambo, falou assim. E aí, minha mãe, a gente tem um trato de toda sexta-feira, juntos, sentar, pedir uma pizza e tomar um vinho. Só que eu não quero fazer sexta-feira. Aí eu falei, por quê? Não, porque eu tenho que emagrecer. Eu falei, você vai ficar feliz magra e divorciada? Aí ela parou, me olhou. Você consegue perceber que aquele momento da pizza tem um significado muito mais importante do que a fatia da pizza? Você pode muito bem sentar, comer uma fatia de pizza, tomar um cálice de vinho, conversar com uma nutricionista e falar, olha, eu quero um plano onde eu possa toda sexta-feira comer uma fatia de pizza com meu marido e tomar um vinho. E você vai emagrecer. Só que esse olhar para o lixo faz com que as pessoas muitas vezes percam momentos da vida porque não conseguem administrar. E ela tinha ideia, não, mas se eu comer uma fatia, eu vou comer 10. Eu falei, não, você não vai comer 10. Porque não vai ter mais esse pensamento de, não, agora que eu comecei, não vou parar. Que eu falo que é síndrome do jaquê. Já que eu comi a pizza, agora eu vou comer o mousse. Já que eu comi o mousse, agora eu vou tomar uma cerveja. Então, é cortar isso. Então, é importante entender o que tem por trás disso. E saber que a gente precisa colocar a alimentação, a relação com a comida dentro da nossa vida. Não é a nossa vida dentro da relação com a comida. Exatamente. Por isso que quando eu faço planejamento alimentar, eu pego a rotina dela. Porque o planejamento é para a rotina dela, ou da outra para a rotina daquela pessoa, que são rotinas totalmente diferentes. Só assim você tem aderência. E o que você falou é muito do que o atleta faz. Eu vou comer, mas eu vou comer essa quantidade. Então, eu falo para elas, olha, eu tô aqui no caminho para te ajudar, mas quem está lá sentada, escolhendo o que bota no prato, é você. Então, se você botar uma fatia ou 10... a conta vai chegar de 10. Então, assim, se você sabe que você sempre vai ter, come uma, porque você vai ter no outro final de semana. Por isso que eu falo que não dá para trabalhar com essa restrição, sabe? Com esse jeito nenhum. Não é isso. Não é isso que funciona. Não vai ter aderência, né? E não vai voltar para consulta, porque fala, pô, mas aquela nutricionista fala que eu não posso comer nada, eu comi tudo. Que cara que eu vou ter para voltar lá? Eu vim de uma dieta que eu não podia comer nada. Eu falei, mas já tá errado daí. Você tem que comer, né? Eu tenho mais dificuldade, exatamente isso, Carol. Eu tenho mais dificuldade de fazer elas comerem. Quando elas sabem o plano, falam, isso tudo de comida? Eu falo, não é isso tudo de comida. Aqui perto do que você come tem muita coisa, eu não come nada. Então tem comida aí, né? Mas tem legumes, verduras, tem frutas, tem salada, tem proteína. Você precisa disso nutricionalmente falando. E elas fazem uma dieta muito monótona, sem diversidade nutricional, quase que monodieta. E não é o que a gente quer depois dos 40 anos, né? É muito comum ter alunas que vão ao nutricionista, estão no meu curso, vão no nutricionista que eu falo, olha, você tem que bater essa quantidade de proteína, falo tudo. E ela entra na mentoria. Carol, não vou seguir, não. Aí eu falo, por quê? Tem muita comida, como é que eu vou emagrecer assim? Aí eu falo, vem cá, você estudou o quanto ela estudou? Ela ficou lá na faculdade anos e anos, algumas já fizeram para você pagar a consulta, sair de lá e falar que não vai fazer? Aí eu brinco, eu tô vergonha nessa cara, que arrogância é essa, já que você é mais do que ela? Ela é verdade, ela estudou, eu não. Assim, tá, se a dieta dela não vai mais emagrecer, a sua tá emagrecendo. Então vamos tentar. Eu falo assim para os pacientes, vem de coração aberto na consulta. Vem de coração aberto que a gente vai começar a trilhar um caminho junto, mas vem preparada para algumas mudanças, né? Perfeito. Pegando esse gancho, né, de muita coisa que a gente ouve, não pode comer arroz, pode comer feijão, jejum é solução para tudo, detox faz milagre. Qual foi o maior mito
que já rondou sobre nutrição, que você fala assim, cara, isso aqui eu queria que as pessoas soubessem que não é verdade? Sobre nossa, acho que tem tanto mito. Tanta acho coisa, que é isso, né? Tirar carboidrato emagrece, restrição do macronutriente emagrece, ficar muitas horas sem comer é melhor para emagrecer. Na verdade, assim, o jejum tem muitos benefícios para a saúde. Um deles é ajudar o processo de emagrecimento. Ele não é para isso. Ele pode ajudar, desde que bem administrado, desde que bem calculado, porque muitas mulheres que começam o jejum, muitas por conta própria, cursam de deficiência nutricional. Aí você pega um exame de sangue, a vitamina D baixa, a vitamina B12 baixa, a ferritina no pé, eu pergunto, como você está de pé? Ali eu tô cansada, meu cabelo caindo sem energia, depressa. Claro, não tem nutriente aqui. Então, o jejum, ele é muito bem aplicado, quando bem aplicado, só que não é para todo mundo a todo momento. Nem sempre você agora, que, por exemplo, tá emocionalmente abalada, com cortisol muito alto, estressada, ansiosa, será que esse jejum agora vai ajudar? Será que não é melhor agora você, de repente, se alimentar um pouco melhor e em outro momento você, então, colocar ali o jejum, aplicar o jejum para que ele tenha função? Por isso que eu falo que não é para todo... Assim, não tem a melhor dieta. Não é cetogênica, não é low carb, não tem nome. O nome da dieta que funciona é o seu nome. É isso que funciona. Então, eu acho que esses mitos de, tira o carbo que você emagrece, quanto mais jejum, parece que é uma briga de quem fica sem comer mais, né? Não, estou há 20 horas sem comer. Eu falo, não faça isso. Não é assim que você vai emagrecer, né? Vários, trazendo aqui para o treinamento, o cardio emagrece mais do que a musculação, são tantas coisas aqui que a gente tem que ficar quebrando o tabu. Na consulta é muito isso, né? Ficar ali desmistificando muitas coisas. Então, eu acho que é isso, né? Muito bom. Aqui no nosso podcast, nós temos um quadro chamado Fofoquinha de Rua, onde nós entrevistamos pessoas na rua perguntando a ela a sua opinião sobre o tema da nossa conversa. Só que antes de chamar a Fofoquinha de Rua, eu quero te dar um presente. Quero te entregar um presente da Carol Ferreira Acessórios, que é uma marca de semijoias. Por favor. Vou abrir aqui meu presente. Nossa marca de semijoias aqui do Rio de Janeiro, que é nossa apoiadora, é uma marca que acredita no poder da beleza e da individualidade de cada mulher. Aqui embaixo do vídeo tem o @, Carol Ferreira Design. Aqui um nozinho. Vai lá, dá uma olhada, você vai enlouquecer com as peças lindas. E Carol Ferreira está presente em alguns dos bairros mais charmosos do Rio de Janeiro. Leblon, Barra Shopping, Downtown, Ipanema e Shopping Rio Sul. Ai, que lindo! Nossa, já amei. Ai, que lindo, gente, olha. E eu vi que você é do prata. Eu adoro. Nossa, amei, obrigada. Vou deixar aqui para deixar guardadinho, mas eu amei, obrigada. Muito bom. Então vamos nessa para o nosso quadro Fofoquinha de Rua, onde Luiz, nosso repórter, foi às ruas aqui do Rio de Janeiro perguntar para as pessoas sobre climatério. Vamos ver o que elas falaram. Você acha que é mais difícil a mulher se manter ativa fisicamente, praticando atividade física, depois dos 40 anos e por quê? Acima de 40 anos, principalmente as questões hormonais. Pelo menos para mim, a grande barreira é o desequilíbrio hormonal. É mais fácil porque depois dos 40 você tem mais flexibilidade de horário, não tem mais filhos, enfim, esse é o meu caso. É um pouco mais complicado, né? Porque quando a gente chega aos 40 anos, vai chegando tudo e, tipo assim, vai batendo o cansaço, o desânimo, a falta do hormônio também deixa a gente muito de baixo astral. É muito complicado. Qual que você considera que seja a maior dificuldade no período da menopausa e por quê? Passei por esse período, mas o período que passou por mim, não foi eu que passei por ele. Eu tô falando sério, eu não tive sintoma, eu não tive nada, então pra mim é normal. Gente, nossa, porque vai tudo pro chão, você perde tudo. Aí você tem várias questões, você tem baixa de libido, você tem falta de disposição, você tem depressão. Nossa, são tantos sintomas que te desanima, você não tem, você fica prostrada. Quero saber se você sabe o que é o climatério e se sim, para que ele serve, né? O que é, na verdade? Não sei. Climatério, quando a mulher chega a baixa de hormônio, isso é um processo e você já vem trabalhando, vamos dizer, a partir dos 30 anos. Acho que a mulher já tem que entrar no ritmo. Seguir a transição, né? Do término da menstruação pra falta dela. Eu passei por isso, muito, e foi muito ruim. Você fica muito irritadiça, e eu sei que ela é a transição. Legal como é a percepção, né? Teve uma que falou que não sentiu nada, e a resposta dela foi: é melhor, não tem filho, porque ela não passou por nada. Aí a outra que sofreu, quando perguntou quais foram os sintomas, ela fez assim, ó, ai, você viu o desespero nela. Não, e sabe o que é sensacional? São 3 tipos, praticamente, de clientes que a gente atende no dia. E são 3 tipos tão diferentes e muita coisa para falar. Por exemplo, uma que não tem noção do que é.
essa para se cuidar, você vê, ela está totalmente perdida. De repente, ela pode ser que tenha mais de 30 anos e não tem noção de que ela tem que começar a se cuidar agora, porque com 35 nós já começamos a ter declínio hormonal. Então, não tem noção de nada do que pode acontecer. Então, essa paciente precisa de muito cuidado. A outra que fala assim, você vê que a outra está super para frente. Ela que passou por mim, eu não tive nada. Mas aí é que eu falo. São mais de 70 sinais e sintomas. Alguma coisa aconteceu com ela que talvez ela não esteja no radar dela. Que vai desde queda de cabelo aos sintomas mais estranhos, por exemplo, mudança do odor da pele, coceira no couro cabeludo, zumbido no ouvido, síndrome do olho seco. Tem muitas coisas que Gente, tem essa síndrome do olho seco. Pode ser. Ela é são mais de 70, Carol. Então não tem como essa moça falar. O que ela não teve foi fogacho, que é o que a grande maioria, né, conecta com a menopausa. Talvez ela não tenha tido queda de libido, talvez ela não tenha, porque como ela tem um estilo de vida que de repente ela se cuida muito, esses mais comuns ela não teve. Mas quando a gente está com declínio de estrogênio, nós estamos perdendo nosso protetor. Né? Nós estamos expostas a mais riscos de Alzheimer, né, uma diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares, né, um AVC. Então, assim, alguma coisa está acontecendo com ela. Osteoporose, osteopenia, ela treina, né? Mas o que me preocupa é quando a mulher fala, eu não sinto nada. Alguma coisa está tendo. Ela está tendo perda de massa óssea, que é silenciosa. Então, você tem que treinar, você tem que se cuidar, você tem que se alimentar. Mas não sentir nada é muito difícil, porque são muitos, né, sintomas. Você vê a outra, o quanto foi impactante para ela a transição menopausal. Ela relatou os mais comuns, que é cansaço, queda de libido, como ela falou, prostração, vontade de não fazer nada. Se ela sentiu tudo isso, ela deve ter sentido fogacho. Então, você vê como é difícil. Agora, o que todas têm noção é isso, é a queda do hormônio. E não com 30, mas... Claro que com 30 você pode começar a se cuidar. Começa a se cuidar com 20, né? Eu falo muito que menopausa é estilo de vida. Você vê uma que, de repente, sempre treinou, né? Já está ali e quase não teve o impacto desses sinais e sintomas. E a outra que talvez tivesse começado a se cuidar, talvez, a gente não sabe, né? Sim. Um pouco mais tarde sentiu tudo isso. Então, a menopausa... ela é individual para cada mulher. Assim como cada mulher tem a sua vida, a sua individualidade, a menopausa é única para cada um. Cada um vai menopausar de um jeito diferente. Vai ter mais ou menos a expressão, a intensidade de sinais e sintomas, né? Para umas vai ser muito doloroso. Para outras ela vai tirar de letra. Mas essas também tiram de letra, tem que se cuidar. Inclusive, a que falou que a menopausa passou por ela, foi que falou que no climatério tem que começar a se cuidar desde os 30 anos. É isso que eu tô falando. Então, assim, na verdade, o climatério ele é um marco etário que vai dos 35 aos 65 anos, vamos colocar assim. Então, 65? Então, é um marco etário, mais ou menos, a gente fala assim, né? A menopausa, ela pode acontecer entre 48 e 53 anos, vamos colocar. Pode ser antes, pode ser depois. Então, o climatério passa da menopausa. Para mim era climatério. Na verdade, assim, porque climatério é muito pouco falado, né? Não, porque a gente usa o termo climatério e menopausa. Na verdade, o climatério é essa jornada toda. Entendi. Então, você tem a pré-menopausa, você tem a perimenopausa, a menopausa e a pós-menopausa. Para as mulheres que não sabem, a menopausa ela é só uma data de aniversário da sua última menstruação. Ali, como que eu sei que eu menstruei pela última vez? Tem que ser aquele pensamento, sabe, você faz aquele cálculo para trás? Nossa, então, olhando hoje, tem 1 ano que eu não menstruo. Estou na menopausa, agora eu vou viver na pós-menopausa. Mas fica mais fácil para as pessoas entenderem, a gente fala climatério e menopausa, mas no final é a mesma coisa. Então, as mulheres que têm 35 anos, elas já têm que começar a se cuidar, porque eu tenho um pico de densidade mineral óssea aos 30, 35 anos, então eu tenho que estar cuidando já nessa fase. E o que acontece com muitas mulheres com 30 anos? Ou estão sedentárias, ou são fumantes, ou estão consumindo bebida alcoólica em excesso, açúcar em excesso, estão estressadas, não dormem bem, estão inflamadas. Com 35, como que daqui a 10, 20 anos essas mulheres vão estar? Chegar com um peso aumentado na menopausa, colesterol aumentado na menopausa, é complicadíssimo. Não é que não tem como se cuidar, tem, mas é muito mais difícil. Você já é complicado na menopausa, né? Chegando com todos os problemas, mais complicado ainda. O climatério, na verdade, a transição menopausal é esse momento agora de janela de oportunidade terapêutica, de cuidado, para que você possa entrar na menopausa mais saudável. Porque a menopausa vai acompanhar a gente pro resto da vida, não é isso? Sim. Então, a maneira como eu vou menopausar, eu tenho que começar a cuidar de agora. Quando que é agora? Agora. Você tem 30 anos, começa. Tem 28, começa. Tem 55, já passou, continua se cuidando. Você tem que se cuidar. Não tem outra opção. Não tem esse plano B. O plano B é o plano A dar certo. O plano A é se cuidar. E eu falo que são escolhas que a gente faz. E não se cuidar também é uma escolha. Né? Que escolha você quer fazer para você?
Não tem como, não dá para ficar mais delegando, sabe? Eu acho que quando a gente passou dos 40 anos, a gente tem que ter responsabilidade de que as escolhas são nossas e as consequências dessas escolhas também são nossas. Não dá para o fulano, o que ela falou muito interessante, porque ela falou assim, fica mais fácil porque não tem filho, você não tem tempo. E realmente são duas mulheres diferentes. Tem mulheres que sentem a falta, a gente fala do ninho vazio, né? Ah, eu tô sozinha, é a hora que tem, por incrível que pareça, os filhos saem de casa. E muitos casamentos acabam nessa fase. E a comida está na companhia delas. É isso. A comida é bebida alcoólica. Já atendi 2 pacientes que se tornaram alcoólatras quando entraram na menopausa, né? Que buscam refúgio. Já para outras, assim, graças a Deus, não tem filho em casa, não tem ninguém me perturbando, tô, assim, já estou mais resolvida financeiramente, enfim, consigo ter mais tempo para mim. Então, você vê como é diferente a percepção dessa fase da mulher. Assim como foi quando a mulher teve a primeira menstruação, assim como teve como as mulheres que engravidaram, umas engordaram, outras não. Tudo é individual. Tudo é individual. E a menopausa não vai fugir disso, né? A menopausa não vai fugir disso. É só a vida acontecendo, né? É a vida acontecendo. Eu acho que é assim, ó. Você na menopausa, entre aspas, colhe o que você plantou até você entrar na menopausa, né? Então, depois você não tem opção. Você vai ter que se cuidar. Até aqui, se você não se cuidou, na menopausa não tem escolha. Então, você na menopausa começa a colher como que foi a sua vida. Eu já atendi pacientes com 40 anos que nunca tinham treinado, nunca tinham entrado na academia. Falou, nossa, o que você fez até agora com o seu corpo? Deixou ele parado 40 anos. 40 anos sem se mexer. O que você fez, né? Então, agora a gente tem que botar ele para estar vivo, ativo, né? Isso é uma máquina, ela vai ficar enferrujada. Deixa seu carro parado numa garagem, sem ligar um tempão. Quando você liga, acontece o quê? Nada. Eu falo muito que o climatério é o carro descendo a ladeira. Você pode segurar no freio de mão, ele vai descer empurrando. E a menopausa é igual ao avião, gente. Quando o avião cai, qual é a primeira mensagem que você escuta quando o avião está caindo? Qual é a regra? A regra, quando o avião cai, coloca a máscara. O que é a menopausa? Entrou na menopausa, máscara. Se salva primeiro para depois salvar o resto. Porque se você não estiver viva, quem vai cuidar de todo o resto? Então, na menopausa, ou você é a primeira pessoa do dia, a hora que você acordou, ou não dá certo. Não dá certo. Você não vai dar conta, porque você não está bem com você mesma. Se a mulher não está bem com ela mesma, ela não está bem com nada na vida dela. Então, menopausa é igual avião. Mulheres, não esqueçam disso. Qual é a regra? Tá caindo, bota a máscara. Entrou na menopausa, máscara. Acordou de manhã, máscara. Depois você cuida da casa. Tem que ser assim. E muito bom também que você falou o seguinte, nós hoje somos resultados de tudo que a gente plantou. E eu te pergunto, isso te assusta ou te tranquiliza? Né? O que você plantou durante sua vida inteira? Tá chegando na menopausa, o que você vai colher é o que você plantou. Então, isso assusta ou tranquiliza? Pois é. E, Ale, mas eu entrei na menopausa. E agora? Não tem jeito, tem todo o jeito do mundo. Porque agora é a hora. Que hora é agora, sabe? Porque você pode começar a se alimentar melhor, fazer boas escolhas, cuidar do seu sono, beber mais água, fazer uma atividade, um exercício, sabe? Praticar o grounding, que é botar o pé na terra, o pé na grama e trocar essa energia. Você pode fazer tudo isso agora. São escolhas que, tá bom. Ah, mas tudo é muito caro. Tá, beber água não é caro. Dormir não é caro. São 2 coisas que é o mínimo que você precisa, né? E o resto você vai adaptando dentro da sua rotina. Aquilo que você puder ir colocando aos pouquinhos, que estiver dentro da sua realidade, já é ótimo, perto de nada. Com certeza. Um é melhor do que nada. Isso é muito importante. Perfeito. Na sua opinião, qual é o sintoma mais desafiador do climatério? Aquele que muitas mulheres não esperam, mas que pode trazer um grande impacto na vida delas. Assim, tem muitos sintomas que eu vou relatar os que são mais falados, que é o fogacho, a queda da libido, a queda da energia, mas eu acho que o que mais incomoda as mulheres é o físico, né? Que é o aumento da gordura visceral, o aumento da circunferência da cintura, essa mudança do corpo que fica um corpo mais masculino. Então, você começa a aumentar a gordura na região abdominal, você fica bem mais larga, você começa a perder massa muscular nos membros inferiores, então a mulher ganha peso. Quando ela ganha peso, ela muda a estrutura física dela, isso impacta muito, quando ela fala, meu Deus, eu fazia tudo o que eu fazia antes e agora mesmo fazendo eu tô engordando, e você começa a engordar, assim, você sem ter explicação, para as que, né, faziam todo jeito. Então, eu acho que quando começa a mudar muito a estética, isso incomoda muito elas, porque se eu vou falar aqui de osteopenia, que é silenciosa, eu não tô sentindo, o que tá me incomodando é isso aqui. Então, isso incomoda muito, porque a estética da mulher, que eu falo, a mulher, quando ela não tá gostando dela, incomoda demais. E essa pele do rosto que parece que derrete, o aumento da ruga, a perda desse viço da pele, essa pele que está mais flácida, né, tá ressecada, muita ruga. Então a mulher se olha, o cabelo está caindo, ficando ressecado, poroso, fino, perdendo densidade. O rosto cheio de ruga, derretendo. E você
aumentando de peso, acorda e fala, nossa, não sou eu. É muito assim. Então, claro que se pensar na saúde, porque, por exemplo, o fogacho, ele é um comprometimento de coração e cérebro. Ele não é só sentir calor. Ele compromete a sua saúde cardiovascular e sua saúde cerebral, né? Mas elas estão preocupadas com a estética, porque a estética vem um pouquinho antes. Elas já começam a ganhar peso e falam, meu Deus, estou subindo de peso aqui sem parar. Isso é hormonal. O emagrecimento da menopausa não é só começar a restringir comida ou caloria, né? Até porque é muito importante falar, e você trabalha com isso, o emagrecimento não é restrição de comida, é restrição de caloria. Não é comer menos comida, é comer menos caloria. E talvez você vá comer mais comida, com baixa caloria, com baixa densidade energética, mas com alto valor nutricional. Então, a menopausa, o emagrecimento, ele é hormonal. É insulina, é hormônio da tireoide, é grelina, é leptina, é estrogênio, é testosterona. Tudo isso faz diferença no emagrecimento. Então, só ficar pensando que alface, abobrinha vai emagrecer, se eu não equilibrar essa mulher hormonalmente, modular esses hormônios, vai ser muito difícil emagrecer. Eu tenho que cuidar, porque ela está com perda de hormônio feminino. Aqui no Pode Ser Magra, a gente reforça que a saúde mental é tão importante quanto a física no processo de cuidar do corpo. E a dificuldade em lidar com o estresse, a ansiedade e as emoções pode facilmente sabotar qualquer esforço. Inclusive, o de quem vive no mundo da nutrição e do esporte falou muito sobre isso. Então, eu queria saber quais rituais ou hábitos que você tem para cuidar da sua saúde mental e manter os seus pensamentos equilibrados? Quando você falou, eu bloqueio meus pensamentos, eu bloqueio o que chega até mim. Você tem algum ritual para você poder estar oxigenando a sua mente de pensamentos bons? Não sei se é ritual, mas eu passo o dia inteiro... Sabe quando você fala com você mesma? Eu sou uma pessoa que eu passo o dia inteiro... Eu sou grata o dia inteiro. Às vezes amanhece, o dia tá lindo, eu falo, gente, que dia lindo. Graças a Deus que tá um sol maravilhoso. Nossa, o dia hoje vai ser incrível. Eu falo isso pra dentro de mim, sabe? Eu vou tomar café, faço tudo. Às vezes no final do dia eu tô tão cansada, eu falo... Em vez de falar assim, meu Deus, né, que saco. Eu falei, nossa, tô tão cansada, mas que dia que rendeu. Eu não sei, eu acho que eu vou trabalhando dentro de mim em frases. Eu escuto muitas dessas... Sabe essas frases? Não é frase motivacional, não é isso, mas são frases que te trazem, assim, de você pensar além, uma reflexão, de você jogar, externar o que você quer, visualizar o que você quer. Eu sempre externei o que eu queria, me visualizava nesse ambiente que eu queria, né? Então, quando eu falei pra você, eu quero ser uma atleta profissional, eu me via no palco do profissional ganhando um troféu. Eu me via biquíni, maquiada. Então, eu acho que você trabalhar a sua mente é você trazer pra realidade do visual. Escreve o que você quer, escreve o que você quer alcançar, visualiza, trabalha a sua mente. E, claro, aquilo que não me faz bem... Carol, eu não sei nem quando foi a última vez que eu liguei uma televisão. Eu não ligo televisão. Eu não ligo televisão. Que você sabe que não te faz bem. Não, assim, tudo bem, pode... Eu não, assim, você vê alguma série? Não. Tudo bem, tem cada série incrível, todo mundo adora, eu não consigo... Pra mim, não vai trabalhar minha mente nesse sentido, tá? Então, eu vou ler, eu vou escutar um salmo, uma oração, eu sou muito assim, sabe? Tudo pra mim tem um lado bom. Então, acho que eu aprendi muito isso na vida desde muito nova, canalizar o lado bom das coisas e realmente bloquear aquilo que não é interessante. E como eu falei, né, bloqueio e exclui, eu acho que eu sou muito assim na minha vida, né? Eu acho que eu vou filtrando. Então, você pode ver que o seu círculo vai chegar uma hora que ele tá desse tamanho. E tá tudo certo, porque é isso aqui que te faz bem, então fica aqui dentro. Para que ter o mundo inteiro se não te faz bem, né? Você faz parte disso, eu acho que é muito legal a gente falar que nós, 40 mais, né, 35 mais, 40 mais, nós somos de uma geração revolucionária. Verdade. A gente está vindo para cá para mudar. A gente está mostrando o que é uma mulher de 40 anos, 50 anos, 60 anos, ativa, trabalhando, com pensamento a mil, mudando de vida, viajando, começando uma faculdade nova, construindo família. Então, nós fazemos parte de uma geração que é muito revolucionária. A mulher 40 anos hoje, você vai ver, hoje tem suplemento para 40 mais, creme para pele para 40 mais, tem tudo, e não é para quem, é para menopausa, para o climatério. Então, as nossas mães e avós não tiveram isso, mas as meninas de agora de 15, 20, quando chegarem daqui nos 40, elas vão encontrar um outro mundo 40 anos. Até pouco tempo. Que é o mundo que a gente está construindo agora. Até pouco tempo, imagina você, eu olhava para minha avó com 40 anos e eu já falava, minha avó tá velha. E era muito isso. Pra você ter uma ideia, eu sentei minha mãe e falei, mãe, deixa eu entender quando que você entrou na menopausa, para conhecer da minha vida, né? Porque a gente tem assim, não é muito robusto os estudos, mas tem uns estudos que trazem que mulheres que menstruaram antes dos 10 têm mais chance de entrar na menopausa antes dos 50. Mulheres que menstruaram após os 10 têm mais chance de entrar na menopausa após os 50. Só que aqui tem o que a gente chama de epigenética. Isso tudo pode mudar. Mas eu falei, mãe, deixa eu sentar para entender quando você entrou na menopausa. Então, minha mãe não tinha nenhum cuidado na época. Comecei a lembrar quando que ela começou a sentir calor.
os primeiros fogachos, né? Sintoma de fogacho, ela teve fogacho. A menstruação começou a parar quando? Então, fazendo essa conta junto com ela, lembrando de tudo isso, ela menopausou mais ou menos com 52 anos. Então, eu tenho por base que vai ser mais ou menos a minha idade. Pode ser que seja mais pra frente, pelo meu estilo de vida que ela não tinha, né? Mas eu fui conversar com ela para entender quando que ela entrou na menopausa, porque na época não tinha nada disso. Ela falava assim, a gente não tinha informação nenhuma, nem sabia o que era isso. Só que hoje, por que tem muita informação? Porque estamos vivendo mais. Sim. Tem muitas mulheres vivendo com 40, 50, 60, 70, 80, produzindo, né? Tem outras que não, mas temos que estão aqui. Então, por isso que eu falei, a gente está mudando toda essa geração de 40, 50, que não é mais aquela mulher que está sentada em casa. Eu sempre falo para os pacientes, jantar pãozinho com café com leite sozinha de noite, não façam isso. Você não faz parte da geração, muda isso. Bota um banquete, prepara uma mesa para você. Você é essa pessoa importante do seu dia. Então, a gente está mudando tudo isso. A gente tá abrindo um mercado que é assim, ó, aceita porque a gente chegou para ficar. Verdade. Aceita porque a gente chegou para ficar, Veio para marcar. Veio para marcar. E a gente está conseguindo esse espaço. Muito mais do que antigamente. Verdade. Antigamente, as pessoas tinham vergonha de falar a idade. 40 anos, quem falava isso? Hoje algumas ainda têm, mas eu falei, olha só, abre a boca para falar 40, 50, 60. Muitas, as gerações antigas, minha avó tem 92 e tem vergonha. Olha que incrível, eu falo, 92, sem tem vergonha, eu ia encher a boca 92. Exatamente. Eu falo, tem 43. Meu sonho era fazer 40 anos. Nossa, você falou, sabe, quando eu tinha 35, eu falava, gente, quando eu fizer 40. Não, quando eu fizer, eu sempre falei Meu isso. Meu sonho era, porque eu tinha certeza que eu seria muito foda aos 40. Eu sabia que seria a minha idade. Gente, eu ficaria aqui mais 3 dias. 3 dias. Fala pra gente suas redes sociais, onde quem tá aqui ouvindo pode te encontrar, quais são seus projetos atuais, compartilha seu @, aqui com a gente, vai colocar aqui embaixo também na tela e na descrição, mas fala pra gente. Então, meu Instagram é Alessandra Pinheiro FPB Pro, e tem um que eu fiz há pouco tempo, que é o Nutri Ale Pinheiro. Então, nesse Nutri Ale Pinheiro só sobre nutrição, mas a Alessandra Pinheiro FPB Pro tem sobre treino, nutrição, sobre tudo. Atendimento online, tanto na área da nutrição, então, consultoria online, consulta presencial. Tenho as aulas, né, de personal presencial e tem a consultoria de treino também. E acho que a proposta aqui é essa, Carol, é levar, é ajudar mulheres, cuidar de mulheres, né? Meu público é 99% mulher, então cuidar, ajudar, direcionar, mostrar para elas que elas têm espaço, que elas podem ter qualidade de vida em qualquer década de vida, só que elas têm que ser responsáveis pela vida dela. Eu acho que a menopausa, ela é um marco muito importante na vida de todas as mulheres. Todas nós vamos passar em qualquer lugar desse mundo, qualquer mulher vai passar pela menopausa e não está acabado. A menopausa significa envelhecimento, tudo bem, mas é só um termo. O quanto isso representa para você, o que é significar estar envelhecendo, que é um processo natural, ou estar se sentindo velha, é muito diferente. São duas coisas totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes. Mas não tem para onde fugir. Ou você envelhece ou você morre. Ou você vai para a menopausa ou você morre. Então, agradeça por estar na menopausa. Poderia ser muito pior. Para você que nos ouviu até aqui, já sabe, segunda-feira ao meio-dia tem mais um episódio do Pode Ser Magra esperando por você. Comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio. Compartilhe suas dúvidas, façam perguntas. E eu vejo você na próxima semana. Um beijo.